Evangelho segundo o Espiritismo, Centro Espírita Caminho da Verdade. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Vamos proferir uma prece para iniciarmos a palestra do Evangelho dessa noite. Bondoso Deus, Mestre, amigo Jesus, entidades espirituais, mensageiros do amor de Jesus, nesses breves momentos em que conseguimos nos conectar, rogamos a vós a assistência aos nossos pensamentos. Rogamos a vós a assistência às pessoas que procuram umas palavras de consolo, uma palavra de paz, uma palavra de amor. Que possa emanar em vossos corações a tranquilidade, a paz, entendendo que tudo o que acontece está sob a sua vigilância, a justiça de Deus. Abençoe a todos as casas de caridades, aos hospitais, a todos que clamam o vosso amor. E que possa, através dessas gotas de luz, e seus mensageiros espirituais levarem a paz e a luz a todos. Envolve-nos nessa noite, dá-nos a inspiração necessária e sermos intermediários das palavras e das lições redivivas do Mestre. Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo poderia ser bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, um dos capítulos mais extensos do Evangelho, contém 13 mensagens que Kardec colocou, mensagens de Espíritos, e é a primeira fase das bem-aventuranças que Kardec nos traz, através dos seus capítulos, as bem-aventuranças bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados mansos e pacíficos, os misericordiosos. Antes, Kardec nos traz, nessa obra maravilhosa do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vi destruir a lei. Ele vem nos esclarecer que traz consigo todo o legado, todo o frontispício da lei de Moisés, o Antigo Testamento, e vem acrescentar a lei do amor com Jesus. Kardec coloca no capítulo 2, meu reino não é desse mundo, onde nos posiciona a infinidade de mundos existentes. E no capítulo 2, há muitas moradas na casa do meu Pai, como já dissemos. No capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se ele nascer de novo. Vem fazer um tratado e vem nos explicar a existência e pré-existência da alma, a pluralidade das existências, a convicção e a certeza de que já tivemos muitas vidas, a encarnação, a reencarnação, que nos dá a certeza que já movimentamos nossa inteligência espiritual nos mais diversos tipos de moradas, de corpos, de condição intelectual, de condição material, de todos os mais diversos matizes. Logo no início desse capítulo, Bem-aventurado os aflitos, as bem-aventuranças, na mensagem de Mateus capítulo 5, 6 ao 10, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você está chorando? Está triste?
está nervoso, está nervosa, estamos nervosos, a humanidade está meio complicada esses últimos dias. É aqui fala, seja feliz você que chora, porque será consolado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Nós não conseguimos ficar tão imparciais nas coisas que vêm acontecendo, nas injustiças. E às vezes nos sentimos quase que impotentes. Mas através da palavra, do bom ânimo, da oração, de bons pensamentos, conseguimos driblar um pouco essas injustiças. Porque seremos fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Amor à justiça. No sentido mais abrangente, nesse sentido mais abrangente, e que nos fala, bem-aventurados que agora tendes fome, porque sereis fartos, bem-aventurados vós que chorais, porque rireis. Bem-aventurados, sejam felizes. Como entender? Esse é um contrassenso? Nós sofremos para ser felizes. Então, a proposta é a seguinte: não é necessário nos perguntarmos nem questionarmos, logo estamos acompanhando o Evangelho e assistindo o Evangelho. Ou os que são simpatizantes, que nós acreditamos em Deus, correto? Temos a certeza da equidade divina, temos a certeza que Deus é bom, é justo, é misericordioso. Que Deus todas as virtudes, todas as qualidades, todas as características, Ele é o incriado, Ele é a inteligência, como diz no capítulo 1 do livro dos Espíritos, a inteligência suprema. Tudo que existe, tudo que acontece, o universo, tudo, essa força maravilhosa que movimenta o universo, é Deus. Se o ponto de partida nós entendemos que Deus é justiça, que Deus é equidade, que Deus é bondoso, que Deus não é parcial, que Ele não beneficia um em detrimento dos outros, que Ele não dá mais para um do que para outro, como Ele é um bom pai, Ele é justo, Ele é bom. Temos a certeza disso? Pois bem, como entender essas aparentes injustiças se nós não entendermos a existência e pré-existência da alma que a doutrina espírita nos esclarece? Como entender, por exemplo, bebês recém-nascidos que já nascem com problemas de saúde, que nascem num lar pobre, muitas vezes nasce coxo, surdo, cego, problemas de saúde gravíssimos e na pobreza mais extrema. Uma mãe quase com o seio estéril, com seus grandes olhos olhando para o céu, pedindo que a espiritualidade os ajude, faltando o básico dentro da sua casa. Como entender aquele outro que nasce em berços banhados a ouro, com tudo a seu dispor, com toda a tecnologia, nas grandes casarões, nas grandes mansões, inteligentes, com as melhores escolas? Como entender pessoas que sofrem acidentes imprevisíveis na mais tenra idade? Aquele filho dileto que estava terminando a faculdade. Quantos casos nós já vimos? Aquele pai amoroso que foi tirado do seio da família. Enquanto que o malvado se regozija nas suas corrupções e enriquecendo cada vez mais. Como entenderíamos isso? Que Deus daria mais para um do que para o outro? Como entender a nossa condição hoje? No capítulo 4 do Evangelho, no Evangelho que antecede esses capítulos, a encarnação, a reencarnação, a existência e pré-existência da alma é o grande elo que nos explica muitas
aparentes injustiças de Deus. Entendemos e temos a convicção que não tivemos uma vida apenas. Nós somos remanescentes de vidas passadas, as alianças familiares, a cidade em que nós moramos, a condição física que temos, a inteligência que temos. Tudo é a nossa conquista, é a evolução do espírito. Se nós estamos na classe dileta de espíritas, que estamos tentando entender essa equidade, essa lógica de Deus, nós passaremos a entender por que tais sofrimentos. Pobrezinho, nasceu daquele jeito. Quem somos nós para julgar com um olhar tão estreito de uma vida apenas? Como a justiça divina não falha, tudo o que nós fazemos aqui, se nós prejudicamos a sociedade, a justiça humana nos penaliza, a justiça do homem. Mas a justiça divina é muito mais completa. Achamos que saímos lisos e lesos da justiça do homem. Mas o futuro é implacável. Nós teremos novas oportunidades de retornarmos. Então, a condição em que nós estamos vivendo hoje é o grande axioma da doutrina espírita que Kardec nos coloca, que todo efeito tem uma causa. Então a causa das nossas vidas de hoje foi o efeito das nossas ações, ou nessa vida, que são as causas atuais, ou somos herdeiros do passado, de atitudes do passado. Então vamos entender todas as questões psicológicas, sentimentais, fisiológicas, intelectuais. Pessoas que convivem acerca de nós, que se aproximaram de nós e convivem conosco hoje. Laços afetivos, amorosos. Pessoas que conviveram conosco em outras vidas, se aproximaram de nós, constituindo famílias. E às vezes, dentro de um lar familiar tão equilibrado, vem um espírito que precisa se regenerar, ele precisa de auxílio, precisa de ajuda. Deus permite que reencarne nesse seio familiar. E nós, popularmente falamos, já dizemos que é a ovelha negra da família. É ali que nós temos que depositar todas as nossas atenções, todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Porque às vezes ele vem para testar a nossa paciência. E nós estenderemos a mão a ele. Então, para nós entendermos essas causas de aflições, quando nós alçamos nossos olhares, nossos entendimentos para o futuro nosso espiritual, vamos entender que o que nós estamos passando hoje, se nós conseguirmos passar com firmeza, com perseverança, com submissão à vontade de Deus, nós conseguiremos vencer as tarefas que nós deixamos incompletas de outra vida, prometemos nessa, as reparações, os reencontros, as pazes que deixamos em vidas passadas, estamos reencontrando o nosso inimigo nessa. O ódio amarra tão fortemente quanto os laços do amor. Se nós temos um ódio, temos o ressentimento por determinadas pessoas, é inadiável dever que nós tentemos nos acertar enquanto é caminho, porque não vamos nos desvencilhar e nem nos distanciar desses sentimentos, porque são elos de energia que nos une, tanto o elo do amor quanto o elo do ódio. Agora o elo do amor é leve, é bom, e o laço do ódio e do rancor sabemos quanto custa. Então, às vezes nós temos problemas de obsessores, problemas depressivos, problemas de interferências espirituais. Isso só pode ser
esse sofrimento pode ser causas anteriores. Como? A gente faz tudo certinho e ainda eu vivo nessa tristeza? Nós não passaríamos a entender, a doutrina espírita passa a nos entender que poderíamos estar sob efeito e sob a influência de inimigos que deixamos do passado, que nós o prejudicamos, mas ele está desencarnado, está no outro plano, mas muito próximo de nós através do pensamento, através da energia. Então, às vezes sofremos por causa disso. Às vezes vimos também, para combater nosso orgulho, nossa avareza, fomos muito ricos nas vidas passadas e vimos hoje numa condição mais inferior para testar nossa submissão. Então, quando o sábio da antiguidade nos diz, conhece-te a ti mesmo, se nós alçarmos a nossa vista para o futuro e acreditamos em Deus, nós vamos entender a nossa posição. E aí, com resignação, com firmeza, como diz Lacordaire nas suas mensagens aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, quando nós tivermos uma fé viva na bondade de Deus, fé viva na bondade de Deus, Deus não coloca fardos pesados e ombros fracos. Então tudo que nós estamos passando nesse momento, tudo o que está acontecendo em nossa vida, são conquistas de atitudes que nós tivemos nessa vida. Sim. E muito provavelmente é o resgate de coisas que fizemos em vidas passadas. Então, tenhamos paciência em suportar as vicissitudes da vida. Agradecemos a Deus pelas tempestades que se decorrem em nossas vidas. Quando nós temos olhar firme para o céu, com perseverança, com amor, com otimismo, com âimo, com coragem, com aquela prece. Por isso que a religião, como vem do latim, religare, religa-nos ao Criador. Por mais sofrimento, por mais vítima que nos consideramos hoje, existe uma justiça de Deus. E Deus não desampara nenhum dos seus. Como Jesus nos disse, nenhuma ovelha ficará desgarrada do aprisco do Senhor. Nós que estamos passando por essa dificuldade hoje, alçamos nossos pensamentos, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, toda a nossa alma, à bondade de Deus. Que Ele nos ajuda a arrefecer nosso sofrimento, o que está queimando por dentro de nós, essa angústia, essa sensação de impotência, essa sensação de não poder fazer nada e estar sofrendo, e não poder mudar sua vida, não poder sair correndo, fugir. Vai para onde? Esse capítulo, Bem-aventurados aflitos, todos os céticos, todos os combatentes da doutrina espírita, todas as pessoas que não acreditam na justiça divina, deveriam ler para atiçar a curiosidade e para ler outros capítulos também, que vem nos situar, vem nos posicionar, e a gente vai entender por que estamos passando por determinadas situações hoje. Então, as causas dos sofrimentos, quando nós sofremos com essa resignação, com essa coragem, nós teremos a boa recompensa. Vamos evoluir moralmente. Vamos conquistar uma vida futura plena de paz. A lógica explica a justiça de Deus. Deus nos deu o que mais necessitamos. Não estamos desamparados. Deus nos deu a voz da consciência e as tendências intuitivas. Ninguém persevera fazendo mal. Ninguém persevera. Ninguém tem paz. Pode ter uma felicidade falseada, momentânea, fazendo mal ou passando as pessoas para trás. Em determinado momento cairá no abismo sem fim. Ninguém é feliz fazendo mal. O bem é que nos une.
o amor ao próximo e que nos dá paz. Esse momento difícil que estamos passando, poderíamos colocar tudo na conta dessa equidade de Deus. Deus não está alheio a essa situação. A grande mudança está por vir. Quando vedes as grandes nuvens escuras, tem certeza que está formando a tempestade. E quando percebemos a grande mudança do planeta, está acontecendo a grande varredura, a grande transição, a grande mudança. Momentos para reflexão. Momentos para entregarmos nosso pensamento a essa força divina, a força de Deus. Levantarmos nossos olhos com olhares de amor, olhares de otimismo, agradecidos a Deus. Esses momentos, até essa prova que muitos dos irmãos estão passando, esse vírus que baila na humanidade, resgatando milhares e milhares de vidas, deixando pelo menos 10 dias, 15 dias ou mais para reflexão. Quantos estão sendo levados e cumpriram a sua missão? Quantos estão sendo levados para que possa refletir e voltar novamente nessa grande transição planetária? Estamos passando para mundos regeneradores. Então é um momento de reflexão, momento de paz, momento de acreditar que tudo o que acontece está sobre a equidade, a justiça de Deus. Tudo. Agradecemos sempre essa doutrina maravilhosa que nos liberta e que faz nos entender e que possamos estudar com afinco todos esses capítulos, todas essas mensagens do Evangelho que abre nossos pensamentos, abre nossos corações e faz com que nós tenhamos uma vida mais ética e de elevação moral. Paz a todos e que o Pai possa nos abençoar sempre. Assim seja.